Bom dia, paz do Senhor Jesus, para todas as queridas e também queridos que estão nos ouvindo esta manhã. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Santo André, no Encontro de Mulheres, e nós estamos falando nesta manhã, especialmente para o coração das mulheres. Eu estou aqui sentada nessa cadeira que foi muito bem arrumada, um cenário lindo. E por que eu estou querendo chamar a atenção dessa cadeira? Na verdade, era para eu estar bem assim, bem relaxada. Mas eu não vim aqui hoje cedo para descansar. Mas eu vim hoje cedo aqui para falar sobre descanso. E cadeira tem tudo a ver com descanso, não é mesmo? E eu quero começar citando um trechinho de uma música que eu gosto muito, de um cantor que chama Estênio Márcios. E ele diz assim: puxa cadeira minha alma. E eu quero te perguntar, por que você me tira a calma e enche de tristeza o olhar? Vamos entrar num acordo. Vamos lembrar do que o mestre falou. Vamos viver vida tranquila, porque a minha graça te basta. E eu quero nesta manhã falar com você sobre isso, sobre descansarmos. Talvez você teve um momento de férias esse ano, talvez você não teve. Talvez hoje mesmo você estava querendo, oh meu Deus, como eu queria um lugar para ir, um lugar para poder descansar um pouquinho a minha alma, ver o verde, ver algo diferente, quem sabe ir para a beira do mar, mas está fechado e é melhor não ir, né? É melhor respeitar o que os prefeitos da Baixada Santista estão falando. Não venham para a praia, então não vai. Mas nessa manhã eu quero te convidar a fazer um descanso da alma. Como diz a música, chama a tua alma para conversar, puxa a cadeira e conversa com a tua alma. Todo mundo tem uma cadeira em casa, uma cadeira gostosa, que você relaxa, que você descansa. E se não tiver, arruma uma cadeira, tá bom? Mas como que a gente pensa sobre isso, não é mesmo? E quantas vezes já num dia cansado, principalmente mulher, né? Que faz muita limpeza na casa, tem dias que chega à tarde a gente não está aguentando mais, mas a gente está indo. Até que chega à tarde a gente consegue sentar, a gente consegue colocar os pés para cima e a gente fala, ai que delícia, chegou a hora de descansar. Nesta manhã, o convite de Jesus é esse para você. Você está cansada, sobrecarregada? Puxa a cadeira, levanta os pés para cima e vamos descansar. E por que a gente precisa de descansar? Por que Jesus faz esse convite para nós? Porque Jesus entende o tempo que a gente vive. Sabia que a gente vive numa época que chama a era da técnica e da tecnologia. Tem que ser tudo rápido e eficiente. Tudo rápido e eficiente. E agora ainda, com todo esse avanço tecnológico, depois do que nós temos vivido no ano de 2020, todo mundo aí online, todo mundo conectado, o que aconteceu? Estamos mais cansados, porque não estamos trabalhando menos, estamos trabalhando mais para podermos estar conectados. As crianças que iam para a escola, tinham recreio, era tudo legal, agora são horas e horas de estudo ali, pela internet, às vezes tem 10 minutos de descanso, estudam, não diminuiu, aumentou, não é mesmo? Por isso o convite do Senhor para nós, a cada dia nós somos convidados a sermos apressados, imediatos, eficientes, mas o que Jesus está falando é outro, vinde a mim, o que vocês que estão cansados e sobrecarregados, diminuam a marcha. Eu quero falar com vocês, eu quero estar com vocês. E eu queria só mencionar para vocês alguns lugares na Bíblia, que depois você põe lá no Google, põe lá assim, sentar-se na Bíblia. Você vai ver quantos versos tem. Mas eu vou só citar 3 aqui para começar, depois eu quero chamar a atenção para 2.
Olha, uma das primeiras vezes que aparece esse verbo sentar-se é sobre Agar, aquela mulher concubina de Abraão, que quiseram apressar para que tivessem o filho da promessa, e ela se engravidou de Ismael, e depois aconteceu uma confusão, ela foi expulsa, foi mandada embora, e diz ali em Gênesis 21, 15 e 16, diz assim: acabou a água, deixou o menino embaixo do coberto e foi sentar-se perto dali, porque ela não poderia ver o menino morrer. E naquele momento que ela sentou-se, porque muitas vezes essa atitude de sentar-se é para dizer: chega, deu, eu estou no meu limite. Quando você está muito cansado, você senta e você fala: eu estou cansado. Sentar traz em si um reconhecimento da sua condição de canseira, ou da sua condição de estar no limite. Mas ali, quando Agar chegou no limite, Deus agiu, interferiu, aquele menino foi salvo, e dele também se tornou uma grande nação. Depois nós temos lá em Marcos 10, 36 e 37, sobre Tiago e João. Eles estavam discutindo com Jesus, estavam pedindo para sentar-se à direita ou à esquerda de Jesus na glória. Sentar também tem a ver com honra. Tem versos na Bíblia que falam assim, quando você chegar na igreja, lá falava sinagoga, não senta nos primeiros bancos, espera. Porque pode ser que você senta no primeiro banco e alguém vai pedir para você sair, e daí vai ficar pior. Então, sentar também tem a ver com honra, tem a ver com autoridade. Lembrando até que o nosso Deus está assentado no trono. Essa é a maior beleza, né? O verso mais lindo sobre sentar-se. Ali em Isaías 6, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus está assentado, e Deus não está pego de surpresa de nada. Deus não tem variação, Ele não muda porque as coisas estão difíceis. Deus é Deus e Ele está no controle. Mas também quero chamar a atenção para você sobre Neemias. Neemias também sentou. E Neemias ele sentou num contexto de crise, muita tristeza. Neemias era um exilado. Ele morava na Babilônia. Ele foi levado quando muitas pessoas foram levadas como exilados para a Babilônia. E um dia lá diz assim, que chegou os irmãos dele, e ele falou assim, ele veio de Judá com algum dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E a palavra de Deus diz assim, que Neemias falou assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você já tinha pensado que essa palavra sentar aparece tantas vezes na Bíblia, e ela vem em momentos diferentes na vida das pessoas? Teve até momento de alegria, momento mais ou menos de alegria. Jesus, às vezes, sentava com os seus discípulos, mas na última ceia, ele sentou com os seus discípulos também. Mas Neemias aqui, ele estava num momento de muita tristeza, ele ouviu más notícias. Então, ele sentou. Eu imagino que ele sentou assim, fez assim, com a cabeça, e falando: nossa, eu cheguei no meu limite. Essa notícia é triste demais. Eu não posso simplesmente continuar andando, movimentando a minha vida nesse ritmo frenético, como se nada tivesse acontecendo. Quando as coisas estão ruins demais, elas pedem para nós pararmos, darmos uma pausa. A gente não pode continuar a vida como se não tivesse acontecendo nada. Neste momento mesmo, nós não podemos continuar a nossa vida como se não tivesse acontecendo nada. Nós temos que
parar, sentar. Sentar é uma ação de pausa. E é isso que Neemias fez. Ele parou, ele chorou, ele lamentou, ele confessou e ele pediu ajuda de Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa. E presta atenção nesses versos. Depois você lê lá mais Neemias, porque hoje ele não é o alvo da minha palavra aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar Neemias nesse tempo de crise que estamos vivendo. Nós temos que parar, sentar, chorar, lamentar, pedir perdão por tudo que está acontecendo, por nós mesmos, e pedir perdão pelos pecados dos outros também, da nossa nação, dos governantes, das pessoas. Assim Neemias fez. Ele fez uma oração de confissão e ele fez: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Ele lembrou das promessas. Ele falou: Senhor, lembra também das promessas. E o Senhor lembrou. E ele também fez uma oração assim. Ele falou: que hoje eu tenha êxito frente ao rei, porque o rei humano, ele precisava fazer alguma coisa para que Neemias fosse abençoado. E ele pediu: eu quero ter o favor do rei. E o Senhor abençoou, porque daí quando ele foi se encontrar com o rei, no capítulo 2, o rei falou: por que você está triste, Neemias? Você não é assim. E o rei falou: só pode ser tristeza de alma. Eu fiquei muito tocada com essa palavra quando eu estava lendo essa semana. O rei olhou para ele: mas você nunca está mal, Neemias, você está sempre bem. Por que você está tão abatido? Você está bem de saúde. E o rei falou: só pode ser tristeza de alma. E hoje, quantas pessoas, quantas de nós estamos com tristeza de alma? Eu sei que estamos. Eu também passo por isso. Mas essa palavra, tristeza de alma, e o rei humano foi usado por Deus para abrir o caminho para que Neemias fizesse o que ele queria. E Neemias queria reconstruir os muros de Jerusalém. Quando o rei falou: por que você está triste? Ele falou: eu estou triste mesmo, porque na terra dos meus antepassados está tudo detonado, os muros estão caídos, as portas estão quebradas. E o rei falou: o que você quer, Neemias? Eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. O Senhor pergunta para nós: o que você quer hoje? O que você quer? O que você quer? Pensa, para você ter uma resposta para dar para o Senhor. O que você quer hoje? O Senhor quer te abençoar. Podia falar mais sobre Neemias, porque é muito bonito, e realmente Deus abençoou. Ele encontrou a benevolência do rei e a bondade de Deus. E ele realmente reconstruiu os muros de Jerusalém. Exilado, se tornou aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção hoje para mais dois. Eu gosto de falar assim, quando eu vou falar da Bíblia, eu gosto de falar bastante coisa, porque quando eu leio a Bíblia, tem lá o verbo sentar. Daí eu vou falar: mas quem mais sentou? E eu quero dizer para você que toda essa reflexão veio para mim este ano. Eu, graças a Deus, consegui fazer uns dias de descanso numa casa muito separada, sem aglomeração, e tinham 2 poltronas bonitas ali. E quando eu olhei para aquelas poltronas, eu senti o Senhor me convidando para o descanso, e eu comecei a pensar. E daí eu pensei: quem sentou na Bíblia? Daí lembrei de 2 personagens, além desses outros que eu fui lembrando depois. O primeiro deles é Moisés. Eu acho que todo mundo sabe da história de Moisés, e a história de Moisés tem um enredo, sim, cinematográfico. Tanto que tem vários filmes sobre a vida de Moisés. E eu acho que a última aí que a gente pode lembrar foi até a novela da Record, não foi? Sobre Moisés, os 10 mandamentos. Foi muito bonita, tinha muitas cenas boas, tinha ensinamentos bons. Eu acho que foi o último que a gente viu aí. Mas eu quero falar rapidinho sobre a trajetória de Moisés. Mas Moisés, filho hebreu, e daí teve uma ordem que todos os meninos hebreus, eles tinham que ser mortos.
Então a mãe dele escondeu, vocês lembram, depois levou no Nilo, depois veio a princesa e adotou. Então, primeira coisa, Moisés adotivo. Moisés adotivo no palácio do rei. Moisés cresceu com tudo aquilo que poderia ser oferecido para ele, todo o conhecimento, tudo que Deus queria trabalhar para ele ser alguém. Deus tinha um plano na vida dele. Mas depois Moisés cresceu e ele sabia muito, né? Ele sabia todas as guerras, ele sabia lutar, ele era um guerreiro. E um dia ele foi andar e ele viu um hebreu sendo açoitado. E aquilo encheu o coração dele de ira. E talvez ele pensasse que ele era o libertador. Mas naquele momento ele não estava agindo segundo a direção de Deus. Ele agiu pela carne. Ele olhou para o lado, para o outro, não viu ninguém, foi lá e matou. Matou o egípcio. Só que outro dia ele foi andar, que separaram uma briga entre dois hebreus e eles falaram: ah, tá bom, agora você quer ser nosso juiz. Você matou o egípcio e agora você quer ser o nosso juiz. Moisés amedrontado, ficou com tanto medo que fugiu. Moisés fugitivo, ficou com tanto medo e fugiu. E nesse momento, eu quero dizer para você, Moisés sentou num contexto de fuga. Neemias sentou no momento de crise, de tristeza, no momento de más notícias. Moisés sentou num momento de fuga. Tudo bem, tinham vindo crises anteriores, mas a hora que ele sentou, é porque ele tinha fugido. Eu não sei se você pode imaginar, mas a terra ali é árida por onde Moisés estava fugindo. Não era um lugar de fuga assim que tinha água, tinha rio que ele podia beber água, tinha sombra, não. Era um lugar muito difícil. Imagina fugindo pela sua vida com muito medo do faraó. E naquela situação. E eu quero dizer para todas nós e para todos, tem uma coisa, uma boa notícia que eu quero te dar. Deus te encontra na sua fuga. Deus te encontra na sua fuga. Muitas vezes nós estamos fugindo de nós mesmos, de nós mesmas, e nós fugimos para dentro. Quantas pessoas não fogem para dentro do seu quarto? Parecia um lugar de fuga, não é verdade? Mas quantas pessoas fogem para dentro do seu próprio quarto, trancam a porta, trancam as janelas, fica tudo escuro. Isso aí é uma depressão? Quantas pessoas fogem para os vícios, para as compulsões? Quantas pessoas fogem para a bebida? Quantas pessoas hoje fogem para a pornografia? Quantas pessoas estão fugindo dos seus próprios filhos, dos seus pais, dos seus irmãos? Quantas pessoas em fuga? Por quê? Porque não aguentam o peso daquela situação que estão vivendo. Se você está em fuga hoje, seja para onde for, quantas pessoas fogem para muito longe mesmo, de verdade? Elas vão embora, elas somem. Quantas famílias têm histórias de um parente que sumiu? Ficou anos e anos e anos sumido. E de repente acharam aquele parente. Fugiu. Fugiu para longe. Tem gente que foge para perto, tem gente que foge para longe. Mas agora eu quero te dar uma boa notícia. Deus te encontra aonde você está. Amém? Se você está aí na tua casa, dá até um aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus te encontra. Deus sabe seu nome, Deus sabe seu endereço, Deus sabe seu CPF, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo e Ele te encontra. Ele encontrou Moisés lá em Midian. E nesse momento de fugitivo, quando ele não tinha mais o que fazer, e ele começou a pensar: meu Deus, tanta educação, tanto conhecimento, tantas vitórias militares, para quê? Para quê? Não vale para nada. Tudo que eu sei não vale para nada. E ele diz a Bíblia que ele sentou-se à beira do poço. Moisés cansado, acabado. Moisés com culpa, com remorso, pensamentos obsessivos. Imagina
Aqueles pensamentos que vêm, que a tua cabeça não para de pensar, e volta, e volta, e volta, e Moisés ali, acabado, na beira daquele poço. E talvez Moisés pensasse, minha vida acabou, Deus nunca mais vai me usar, trabalhei tanto, fiz tantas coisas, me esforcei, mas não cheguei a lugar nenhum, nada deu certo, é o fim. Quantas vezes você já pensou isso? Será que você já pensou isso? Talvez alguém que está me ouvindo, e eu quero dirigir agora uma palavra específica para alguém que trabalhou para Deus, um pastor, um missionário, uma missionária. Quem sabe você que está me ouvindo, ou em outra profissão, mas quero direcionar aqueles agora que trabalham para o Senhor de forma integral. Quem sabe você fez tanto, e nesse momento se sente acabado. Quem sabe alguma injustiça contra a sua vida. Quem sabe palavras que não foram ditas da forma correta. Quem sabe algum problema de saúde. Quem sabe um pecado na tua vida. E hoje acabou tudo. E você talvez está falando para Deus, meu Deus, e agora? E a minha vida? O que vai ser? Porque eu vou te falar, aquelas pessoas que dizem sim a Jesus para viver uma vida para Ele, é muito difícil quando dá algo errado, porque tem que ser tudo reconstruído. E Moisés estava ali, nessa situação. Mas eu quero te falar, quando chega esse momento do fracasso, quando você está no pó, não tem mais para onde ir, chegou aonde era o mínimo possível. O momento de uma oportunidade única para um avanço espiritual está perto. Moisés sentou à beira do poço. E é muito significativo sentar à beira do poço. Só que naquele relato ali não fala que Moisés pediu água. Talvez Moisés estava tão perdido, tão desorientado, que ele nem pensou. Só que vieram e deram água para ele. Quando nós sentamos, quando a vida do nosso eu, porque ali era o eu de Moisés. Moisés tinha feito algo pela sua própria força. A vida do eu tinha que morrer. Mas quando essa vida se assenta à beira de um poço, uma nova vida está perto. Moisés sentou-se junto a um poço. E eu quero dizer para vocês que sentar, embora pareça algo tão bom, tão gostoso, e essa cadeira aqui dá uma vontade de sentar, não é verdade? Mas sentar não é tão fácil assim não, sabia? Tem gente que corre, só corre, anda, corre, para Deus, para os homens, para a família, para todo mundo. Daí você fala, senta um pouquinho, não posso, estou atrasado. Tem gente que está sempre atrasado. Só que esses dias eu vi uma frasezinha dessas que a gente põe no Instagram, qualquer dia desse eu vou pôr no meu, que fala assim, eu levanto cedo para eu atrasar com calma. Eu gosto de atrasar de manhã, mas com calma. Faz tempo que eu parei de acordar e pôr uma roupa e sair correndo para trabalhar. Faz tempo que eu parei com isso. Acordo cedo para eu atrasar com calma. Essa é uma boa dica para você. Acorda cedo, faz tudo devagar. Mesmo que você chegue atrasado, mas você chegou com calma. Sabe, a gente trabalha muito com pessoas com burnout. Inclusive ontem, Dr. Abner, aqui na igreja, fez uma palestra sobre isso. Ele trabalha muito sobre esse assunto. E sabe o que a gente percebe? Que burnout acontece na vida de quem trabalha muito. De gente boa, de gente que trabalha, gente que tem muitos planos, muitos alvos. Essas pessoas, gente, para elas sentarem é um custo. Para elas pararem é um custo. É muito triste para elas terem que abrir mão de tudo o que estão fazendo para se assentar por um pouco e descansar. É muito penoso para essas pessoas sentarem. Quando nós
tratamos, aconselhamos missionários, pastores ou outras pessoas que vêm com um diagnóstico ali de burnout, estresse total. Elas ficam tão tristes, tão tristes. Eu acho que não é pelo diagnóstico só, mas é porque vão ter que parar. E Moisés chegou nesse ponto. Moisés parou. Não tinha mais para onde ir. Mas naquele lugar ali, ele foi acolhido, vocês sabem, vieram as filhas de Jetro, deram água para ele, depois Jetro convidou ele para ficar. E quantas vezes o Senhor tem que arrumar uma casa de Jetro para nós, que não é a nossa casa, é em outro lugar, para a gente dar um tempo, para a gente pôr as coisas no lugar. E principalmente para termos um encontro com o Deus soberano. E Moisés teve. E ele ficou ali, ele era um pastor, acomodado. Talvez falou, vou ficar por aqui mesmo. Deixa aquela história de Egito para lá, aquilo é muito complicado. A política daquele lugar é complicadíssima. É horrível aquele lugar. Eu não vou ficar por aqui mesmo. Casou, vou ter meus filhos, vou viver a vida tranquila. Mas Deus também não tinha esse plano para Moisés. Ele não queria que Moisés vivesse... Ele queria sim, Moisés tranquilo, mas não para viver aquela vida. Ele tinha um plano para Moisés. E então, ele ali, um dia, ele cuidando das ovelhas, e o que aconteceu? Ele viu a sarça ardendo, e Deus falando para ele, quem era? Naquele dia, Deus se apresentou para Moisés. Ali em Êxodo 3, se presta atenção, Êxodo 3, diz assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, e Moisés disse, eis-me aqui. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Muitas vezes, meus queridos, quando a gente foge de Deus, e Moisés tinha fugido do plano de Deus, Moisés tinha saído do que era o propósito de Deus. Deus tem que se revelar para nós de novo, e Ele precisa nos revelar, e Ele se revelou a Moisés. Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Moisés. O Moisés fugido, o Moisés fujão, o Moisés acabado, o Moisés encontrado por Deus. E sabe o que aconteceu? O Moisés lá do começo, fugitivo, medroso. Medroso não, né? Com medo. Ele se tornou o amigo de Deus. E depois você lê lá em Êxodo 33, diz assim, que Deus falava com Moisés como quem fala face a face, como um amigo. Aquele que fugiu, ele foi encontrado e ele se tornou amigo de Deus. Deus quer ser seu amigo. Deus quer você. Só que Deus está falando para você, para de correr, para de fugir, para. E às vezes Deus vai ter que fazer assim, para, sossega. Entendeu? É melhor você não esperar isso aí não, melhor você parar antes. Então Moisés, fugitivo, Moisés encontrado por Deus, Moisés amigo de Deus. E agora eu quero lembrar do próprio Jesus. Você sabia que Jesus sentou também? Você sabia que Jesus também ficou cansado? E eu acho importante, né, nós lembrarmos isso. Por quê? Porque a gente tem que saber que se até Jesus ficou cansado, imagina nós, né? Imagina nós. Jesus parou também num contexto de cansaço. Eu falei sobre Neemias, que parou num contexto de crise, de más notícias. Falei de Moisés, que parou num contexto de fuga. E agora eu estou falando de Jesus, que parou num contexto
de cansaço. E é lá em João 4, depois você lê também. Põe marcadinho aí. Quando a gente ouve pastor ou alguém falando na igreja, cita muitos versos. Você vai anotando, depois você vai lendo mais com calma, para o Senhor terminar de fazer a obra no seu coração. Então, anota aí, João 4, é a história da mulher samaritana. A gente também conhece essa história. Mas eu quero chamar a atenção aqui. Verso 1 dizia assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Eu sei que eu podia falar muitas coisas aqui sobre os samaritanos, quem era essa mulher, o que aconteceu, tudo. Mas você já sabe um pouco, mas você pode ler lá no texto também. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus sentou-se à beira do poço para ter um merecido descanso. E eu quero lembrar para você que quando nós encontramos Jesus sentado ali naquela beira daquele poço, ele estava na sua humanidade. Porque Jesus, na sua divindade, não teria sede. Mas Jesus, na sua humanidade, tinha sede e tinha cansaço. Ele estava vindo de uma viagem longa, devia já ter caminhado ali por volta de umas 5 horas. Ele estava vindo da Judéia, em direção à Galiléia, que era a terra dele. Já tinha tido uma parte do ministério, tinha tido muitos frutos, mas também já tinha tido notícias ruins e começaram a perseguir Jesus. E ele falou: epa, é melhor eu voltar lá para a minha terra, lá é mais calmo. E ele estava voltando para a Galiléia. E Jesus, ali naquele poço, ele estava cansado. E ele parou para descansar. Jesus, humano, filho de Deus. Eu falei, Neemias era exilado e era um servo de Deus. Moisés era um fugitivo, se tornou amigo de Deus. Jesus, filho do homem, mas filho de Deus. Na sua humanidade se cansou, mas na sua divindade, ele transformou a vida de uma mulher naquele dia. Ele também sabia que ele ia encontrar alguém ali, mas ele estava cansado e ele parou. E eu acho interessante que, assim como Neemias, quando o rei falou: o que você quer? O Neemias sabia: eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. E Jesus também sabia o que ele queria. Ele falou: mulher, dá-me água. É isso que ele pediu: dá-me água. E nós lembramos de outra pessoa também na Bíblia, né? Ali em Lucas 18, o cego de Jericó. E eu gosto muito de orar como o cego de Jericó de vez em quando. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse momento que nós estamos vivendo, é melhor você orar igual o cego de Jericó e bem alto. Porque ali quando ele estava orando, ele clamou a Jesus, ele teve que falar bem alto. Jesus estava vindo com uma multidão. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa nação. Clama, clama, clama como o cego de Jericó. Mas então Jesus falou para ele: o que você quer que eu te faça? Como? Jesus não sabia que ele era cego? O cego queria ver. Sim, mas talvez não. Às vezes o cego queria continuar cego. Ele queria continuar cego por vários motivos. Assim como tem gente triste, gente doente, que não quer sarar. Ele quer continuar triste, ele quer continuar doente, porque aquela doença faz algum bem para ele, apesar de doer. O cego falou: eu quero ver. E Jesus fez isso. Jesus deu vista ao cego. Gente, Jesus, quando nós encontramos com Ele nesse lugar da sua humanidade, da sua vulnerabilidade, Ele nos lembra que nós também somos vulneráveis, nós somos humanos. Jesus tinha muitas emoções. E por isso Jesus entende. E eu quero lembrar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando eu estava grávida a primeira vez, e agora meu filho já vai fazer 30 anos, e eu tenho uma netinha lindinha, de 1 ano e 8 meses,
Olha, quando eu estava grávida dele, engraçado, não é? As mulheres que estão me ouvindo, a gente nunca esquece da gravidez, das coisas que aconteceram, não é verdade? E eu lembrava que aquela agonia, e eu falei assim, mas Jesus não entende disso, Jesus não ganhou neném, então ele não vai saber o que é isso. Mas então, eu lembrei desse verso aqui, ó, Hebreus 4, 14 e 16. Eu gosto muito deste verso. E quando você estiver com a alma apertada, precisando sentar, lembra desse verso. Diz assim, Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não compadece das nossas fraquezas, mas sim alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento de necessidade. Quando eu estava lá esperando o meu primeiro filho, quando eu ouvi esse verso, eu tive assim um sentimento que eu sinto que veio do Senhor, abrindo o meu entendimento. Quando Jesus estava no Getsemane, ele passou angústia. E todas nós que já tivemos um filhinho, uma filhinha, sabe que aquele momento que antecede o parto é um momento de angústia. Então, lá naquele dia, eu falei, sim, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Por isso eu posso me achegar ao Senhor, eu posso me achegar ao trono da graça, porque o Senhor conhece os meus sentimentos. E eu gosto disso, para receber ajuda no momento de necessidade. Hoje é o dia da necessidade. Hoje é o dia que nós precisamos. Também gosto daquele verso que diz assim, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Hoje é o dia. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Hoje é o dia. Hoje é o dia para alcançarmos misericórdia, para alcançarmos a bondade, o favor do nosso Rei Celestial. Os dias estão muito difíceis mesmo. Está muito triste. Nós temos tantas notícias ruins. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, a Nancy, que me atendeu com tanto carinho, tanto amor, todos aqui na igreja me acolheram muito bem. E aproveito para mandar aí um abraço para o pastor Grava, para a Luciana, agradecer o convite. Mas me falaram, quantas coisas tristes que estão acontecendo aqui, nesses dias, não é mesmo? Quantas mortes, quantas perdas. E daí a gente pensa, meu Deus, e adianta orar? O que nós vamos fazer? A gente ora, mas a pessoa morre. O que vai fazer? Gente, eu quero falar para vocês, os dias estão difíceis, sim, mas vamos escolher o caminho da oração, o caminho para o trono, aonde o nosso sumo sacerdote está. Bom, concluindo, eu quero dizer para vocês, Moisés fugitivo se tornou amigo de Deus, libertador de Israel. Neemias exilado alcançou a bondade de Deus, se tornou o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Jesus, Filho de Deus, ele deu, nesse texto que nós vimos quando ele parou, ele deu água a uma mulher, água da vida. Ele pediu a água do poço. Talvez quando Jesus pediu a água, ele já estava pensando, ele que estava com sede sim, mas ele estava pensando, eu vou mexer com a água, porque eu quero oferecer para essa mulher hoje a água da vida. E nesta manhã, eu quero mais uma vez, eu trouxe 2 exemplos de 2 pessoas que se assentaram à beira do poço. Moisés acabado, destruído, sentou-se à beira do poço. Deus tem água para te dar. Deus tem refrigério para te dar. Deus quer te conduzir às águas tranquilas. No meio dessa turbulência em que estamos vivendo, Deus quer nos conduzir às águas tranquilas, mas nós temos que sentar. Sentar significa intimidade,
tempo. Para eu sentar, eu preciso ter tempo, nem que for um tempinho, para parar, me concentrar e descansar. Eu quero citar 2 versos, diz aqui: o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. Deus, Ele vai nos guiar. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo árido, tempo difícil, tempo triste, tempo de crise. Nossos corações estão secos. Nós precisamos de parar, meus queridos. Eu quero te convidar nesta manhã, pare um pouco, planeje momentos de pausa, momentos de descanso. No seu dia turbulento, planeje, não saia de casa correndo, que nem doido, como se tivesse perdido a hora. Levanta mais cedo, para atrasar com calma, para ter tempo com o Senhor. Não saia de casa sem preparar a sua alma, porque vai dar ruim. Se você sai da casa sem preparar a sua alma, vai dar ruim. O Senhor está te falando, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, sente-se comigo. Aquela mulher estava apressada lá no poço de Samaria, lá no poço. Ela tinha que pegar a água, ela tinha que carregar a água. E ela falou: não, agora vem esse homem me pedindo água. Só me faltava essa. Mas Jesus falou: se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, e eu vou te dar uma água que nunca mais vai acabar. E do seu interior fluirão rios de água viva. Mas só experimenta os rios de água viva aqueles que têm a paciência de parar no meio da turbulência, de se assentar, descansar e falar para o Senhor: o meu descanso é o Senhor. Nós vamos cantar agora e depois eu vou orar por você que está nos ouvindo, por mim também, para que nós aceitemos o convite do Senhor. Vem aqui para perto de mim. Deus falou para Moisés: eu tenho aqui um lugar na rocha perto de mim, vem para cá, que eu vou passar. É isso que Deus está nos convidando. Convite ao descanso, convite à pausa, convite ao poço do Senhor, aonde nós vamos receber da água da vida. Você pode descansar no Senhor essa manhã. Ele está te convidando. Nos braços do Senhor, há amor, a graça, a esperança. Não há melhor lugar para estar do que nos seus braços. Aleluia. Faça dessa música uma oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Oh, Senhor, recaio de novo em tuas mãos, com os teus braços fortes. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh Deus, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós estamos na tua presença nessa manhã. Essa música diz: se eu passar pelo vale. Mas nesse momento estamos todos passando pelo um vale, o vale da sombra e da morte. Senhor, e nesse vale o Senhor também está conosco. Neste vale o Senhor também faz companhia. Neste vale o Senhor também fala: vem para mim que eu sou o teu descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nós recebemos esse convite nessa manhã, nós aceitamos. Nós dizemos também, bem certo, o que nós queremos. Senhor, nós estamos cansados, estamos cansadas, estamos sobrecarregadas, estamos tristes, estamos angustiados, muitas vezes beirando a ansiedade de tantas coisas que têm acontecido. Senhor, nós estamos como Neemias, que ouviu tantas notícias tristes. Toda hora nós ouvimos notícia triste, uma atrás da outra. Por isso, nesta manhã, nós nos assentamos, como Maria fez, aos seus pés. E nós clamamos a Ti, Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, 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 enche nosso coração de paz. Enche nosso coração de esperança, de fé. Enche nosso coração de força para continuarmos a nossa jornada. Senhor, em especial nesta manhã nós oramos pelas famílias desta igreja que estão enlutadas, por todas as outras igrejas. Oramos pelas pessoas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Senhor, traz um bálsamo sobre nós, sobre os corações que estão tristes. Oh Senhor, faz isso, que esta água que corre do trono de Deus venha fluir sobre nós, venha fluir sobre a nossa nação, trazendo cura, cura, Senhor, cura, Senhor. Oh Deus, é isso que nós te pedimos, e que não nos esqueçamos todos os dias de nos achegarmos ao Senhor e encontrar esse descanso nos teus braços. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.